Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Estamos aqui juntos para mais uma igreja em casa. Hoje transmitindo, apenas aqui pelo canal Alfredo Paulo. Eu não estou conseguindo transmitir pelo canal, Igreja em Casa, mas depois eu vou postar lá essa igreja em casa, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os casados com a lei de Moisés rejeitam a graça de Cristo. Mas antes, nós vamos ouvir alguns hinos aqui, vamos ouvir alguns hinos com a nossa irmã Delmira Matos e também com o nosso irmão que nos enviou também aqui, o Edilson, né? Isso mesmo. Eu vou colocar aqui alguns hinos para nós ouvirmos, tá bom? Vou reencaminhar aqui. Eu gostaria muito que você compartilhasse aí com outras pessoas, tá? O nosso link aí da Igreja em Casa, que você compartilhasse com outras pessoas, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, compartilha aí também com seus familiares, tá bom? Prepara a sua Bíblia. Já temos aí conosco a, a nossa amiga irmã Rosângela Pereira, Célia Reni, também conosco, Rita Marques, Marlene Gomes, Almira Nascimento também está aí conosco, tá? É, vamos ouvir aqui alguns hinos. Deixa eu achar aqui os nossos irmãos aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alçará
perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me chamar nos céus com serafins, irei morar. E não me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cântico, ouvir tua voz, provar o teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cântico, ouvir tua voz, provar o teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cântico, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te
Temos aí conosco também, colocar aqui também hinos aqui da irmã Delmira Matos, o José Nilton, a Vera Lúcia, Nice Silva Batista, a Rosângela, né? A Rosa Emília Orantes, um abraço a Rosa, Denilson Lopes também, né? Dicionária Samia. Vamos ouvir aqui da irmã. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Vou colocar outro, porque esse aqui a gente já ouviu, nós já ouvimos com a voz do irmão. Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, oh minha alma, te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu, Jesus virá, intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus mais salva, te abençoa dos altos céus, porque te abates, oh minha alma, te comoves, tendo a calma, não tenhas medo, Deus espera, porque venceu, Jesus virá, verás em breve as dores findas, um dia alegre na sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, oh minha alma, te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, Deus espera, porque venceu, Jesus virá.
Bom, graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer também uma oração, vamos orar. E acredito que com esses hinos você pode refletir, você pode também agradecer a Deus por estar vivo, agradecer pelo ar que respira, agradecer pelas lutas, pelas dificuldades também, agradecer, né? Louvar a Deus, agradecer a Ele. Eh, Alguns irmãos e irmãs perguntando a respeito do estúdio, eu consegui já colocar as janelas, falta colocar a porta. Então, não tive ainda condições de colocar a porta, continuo precisando da ajuda dos irmãos e das irmãs, tá bom? E se você quer nos ajudar, basta você ver aí na descrição do vídeo, como você pode nos ajudar, tá bom? Você pode também, através do superchat aqui, nos ajudar. Veja só, nós eh, vamos falar sobre 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje, domingo, né, eu fui dar uma palavra, fui convidado pelo irmão Rui, fui convidado para dar uma palavra lá aonde ele se reúne, juntamente com outros irmãos. Esse lugar já tem 4 anos, e eu iniciei esse lugar com ele, eu lembro, e indo lá nesse lugar, eu tive, eh, eu estive eu tive algumas lembranças ali, sabe, porque foi em 2016, passei ali com a Tereza, o Lucas chegou a estar lá também, o irmão Salvador, que fizemos o sepultamento dele, tem mais ou menos uns 10, 15 dias, talvez. E como as coisas mudam, né, as coisas mudam. 4 anos, quantas coisas elas já mudaram na minha vida. E eu estava pensando sobre isso, sobre mudanças. Como que a mudança, muitas vezes, ela é difícil. As mudanças, elas são difíceis. E muitas vezes não estamos tão preparados assim para mudanças em nossas vidas. Até porque o ser humano, não sei se posso falar isso, ser humano, mas eu penso assim, que nós vamos criando, rotinas na nossa vida e já estamos acostumados com determinadas coisas, né. Normalmente, se levantar, fazer a higiene pessoal, se arrumar e trabalhar, almoçar, depois voltar para casa, tomar banho, aquela coisa. Enfim, a vida, né, cria uma rotina. Então, temos aquele orçamento financeiro, temos as pessoas que nós já estamos acostumadas também com elas, e dificilmente saímos dessa rotina. E quando acontece alguma coisa, nem sempre estamos preparados para essas mudanças ou para a mudança. Eh, mas elas acontecem frequentemente. E na época de Jesus,
eu acredito que, por várias razões, por vários motivos, os judeus, embora eles acreditassem, porque as escrituras diziam isso, eles acreditassem na vinda do Messias, que viria o Messias, o enviado, o Messias, eles talvez não estivessem preparados para a as mudanças que a vinda do Messias traria. Primeiro que eles não reconheceram que Jesus era o Messias, e depois eles não estavam, talvez, preparados para aquelas mudanças, porque mudaria tudo, como de fato mudou. Mas até hoje eles esperam a vinda do Messias. E eu estava pesquisando, desde Moisés até Jesus, de Moisés até Jesus, se passaram mais ou menos 1.200 anos. 1.200 anos. Você sabe que quando o povo de Israel saiu do Egito, os hebreus, eles eram escravos lá no Egito. Então houve a libertação. Moisés, né, foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão, com a promessa de levar o povo a uma terra prometida, a terra de Canaã. E no Monte Sinai, Deus então chama Moisés no Monte Sinai e dá uma série de instruções para Moisés. Dá para Moisés, por exemplo, as leis, da, as tábuas de pedras, as tábuas de pedra, com vários mandamentos, leis, e dá instruções também para Moisés para construir um tabernáculo, nesse tabernáculo colocar a Arca da Aliança, dá também a direção de um sacerdócio, escolhe uma tribo, que é a tribo de Levi, para serem os sacerdotes, institui festas, sacrifícios, enfim, para o povo hebreu. Porém, tudo isso apontava para Cristo. E era transitório, quer dizer, era algo que iria passar, que iria acabar, que seria por apenas um tempo. E quando Jesus veio, o Messias, ele veio justamente para mudar o pacto, para mudar a aliança. A aliança que era feita através do sangue de animais seria feita através do sangue de Jesus. A aliança que era feita com o povo hebreu, o povo de Israel, agora seria uma aliança mais ampla, seria uma aliança, né, com todos os povos, formando um só povo, a igreja de todos os povos. A aliança que era transitória seria agora uma aliança eterna, permanente. Aquela que era uma aliança, né, aquela que era uma aliança, por exemplo, feita com tinta numa pedra, agora seria no coração. Então, os judeus não entenderam isso, essa mudança de pacto. E muitas pessoas, hoje em dia, hoje, nos nossos dias, elas também, por algum motivo, por alguma razão, elas não entendem que estamos debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança.
Nós não estamos debaixo da aliança que Deus fez com Moisés e com o povo hebreu. Nós estamos debaixo da aliança que foi feita através do sangue de Cristo, do sangue de Jesus. Mas muitos não entendem, não tiveram esse entendimento ainda e ficam presos ou presas ao antigo pacto. Talvez por medo de mudar, ou talvez por estarem acostumadas com todo aquele sistema de culto. Ou será que elas têm medo da liberdade, têm receio da liberdade? Ou estão acostumadas mesmo com aquilo, sabe? Gostam daquilo, preferem aquilo. Veja, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo inteiro. Eu gosto sempre de ler o capítulo inteiro, porque quando eu estava num sistema religioso, eu lia versículos isolados. E desses versículos isolados, você pode, por exemplo, você pode interpretar de várias formas, de várias maneiras. Mas quando você lê o texto inteiro, o contexto histórico também, você tem uma percepção muito melhor daquilo que o escritor quer dizer. Então ele diz assim: estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês. Vocês mesmos. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, vamos aqui entender o contexto disso. Veja só. Paulo aqui está se dirigindo à comunidade de Corinto, aos coríntios, que eram gentios, não eram judeus, eram gentios que haviam entendido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porém, o que acontecia? Haviam também judeus que eles supostamente se convertiam e começavam, então, a fazer parte dessa comunidade. Então, a comunidade de gentios e judeus misturados, né, que criam no sacrifício de Jesus. Porém, os judeus, esses judeus que estavam ali na comunidade, eles começavam a querer introduzir costumes judaicos, festas judaicas, mandamentos judaicos da lei de Moisés, dizendo até mesmo que eles haviam crido em Cristo, mas era necessário também cumprir algumas leis para que eles fossem salvos. E Paulo combatia isso, porque Paulo entendeu e teve essa revelação que era um novo pacto. Não era mais uma antiga aliança, era uma nova aliança. Então, Paulo vai falar com
os irmãos em Corinto a respeito disso, a respeito dessa situação. Porque os judeus daquela época, eles, eles tinham algo muito forte com Moisés. Só para você ter uma ideia, em João capítulo 9, versículo 28, tem uma passagem daquele cego que é curado, o cego que é curado num sábado, e os judeus ali diziam que ele não tinha que ter sido curado no sábado, porque na lei dizia que o sábado não se podia fazer nada no sábado. Então, em João 9, 28, os judeus eles chegam a dizer para o cego assim: você é discípulo de Jesus, você é discípulo dele. Nós não somos discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, nós somos discípulos de Moisés. O próprio Estevão, que foi apedrejado, o primeiro Marte, o primeiro a ser apedrejado, o primeiro a morrer, os judeus lá também subornaram pessoas para dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, subornaram pessoas para dizer que ele havia blasfemado, estava falando contra Moisés. Contra Moisés. Então, eles tinham uma veneração muito grande por Moisés, pela lei, né, por tudo aquilo que envolvia a lei. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 4, dizendo: dizemos isto por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Ele fala com confiança. A confiança dele vem da onde? Vem de Deus. E daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por exemplo, se eu falar para você, meu irmão e minha irmã, que você não é salvo, se eu disser para você que você não é salvo, é o mesmo que dizer o seguinte: o preço não foi pago. Jesus não pagou o preço. Seria o mesmo que dizer isso. Jesus não pagou o preço. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Ou seja, a dívida, o escrito de dívida já foi pago, a dívida já foi cancelada. Dizer que você não é salvo é dizer que Jesus é mentiroso, que ele não pagou o preço, ou que ele é um caloteiro, que ele não paga as suas dívidas, as suas contas. Ele pagou, sim. Ele pagou. Por isso que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Se você é aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então você está dizendo que Jesus não pagou o preço. Que o preço não foi pago. É isso que você está dizendo, ainda que de forma inconsciente. E a confiança de Paulo estava justamente nisso. Não, eu creio que o preço foi pago. Que vivemos agora no novo pacto. Olha só, versículo 5. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Ele, em outras versões, está: sou ministro de uma nova aliança. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou ministro de um pacto antigo. Eu digo isso para você também, meu irmão, minha irmã. Eu não sou ministro de um pacto antigo. Eu não prego Moisés. Eu não prego Abraão, ainda que eu possa usar, por exemplo, Abraão, quando Deus ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Posso falar alguma coisa de Moisés, como nós vamos falar hoje, mas eu anuncio
a graça de Cristo. Eu anuncio o novo pacto, eu estou debaixo de um novo pacto. E eu fui entender isso de uns anos para cá. Eu fui entender isso de uns anos para cá. Porque antes eu misturava tudo também, como se faz hoje. Muitos ainda fazem hoje, misturar antiga aliança com nova aliança. Tudo misturado. Eu não separava o que era para os judeus, o que é para os gentios, o que era antes da cruz, o que é depois da cruz, o que era o antigo pacto, o que é o novo pacto, a nova aliança. Quer dizer, estava tudo misturado. Tudo misturado. E não é assim que temos que ver as coisas. Nós temos que ver da seguinte forma: o que era a antiga aliança era para quem? Era para o povo judeu. Era transitória, era restrita a um povo. O que é a nova aliança? Para todos que reconhecem o que foi feito na cruz. Não é exclusiva de um povo. Ela é eterna, ela não é transitória, passageira, ela é eterna, ela é para sempre. E o apóstolo, ele diz assim, versículo, versículo, ainda o versículo 5. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. Veja, a letra mata. A antiga aliança era uma aliança de condenação, de morte. Se você procurar pesquisar, por exemplo, o que era a antiga aliança, haviam leis pesadíssimas, pesadíssimas, principalmente em relação à mulher. Eu estava vendo uma em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio, não sei se é 19, mas uma lei que dizia o seguinte: se a mulher, olha só, se a mulher fosse violada, a mulher tinha que casar com o violador e não podia se divorciar. Isso a lei. A lei. A lei era pesadíssima, pesadíssima. A lei era de condenação. A lei cortava a mão, a lei mandava arrancar os olhos, a lei mandava apedrejar a mulher que fora pega em adultério. Veja, a lei condenava à morte quem blasfemasse. Jesus foi condenado à morte por dizer ser filho de Deus. Por isso ele foi condenado à morte. E Estevão foi apedrejado porque disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então essa antiga aliança era uma aliança, era um pacto de morte, era um pacto de condenação, era um pacto pesado, pesado, embora tivesse todos aqueles rituais, né? Devia ser uma coisa assim muito chamativa, porque sacerdotes vestidos com aquelas roupas, com, né, aquelas indumentárias, pedras, tocavam o chofar, o chifre, né, aquele barulho, as trombetas, o sacrifício dos animais, os animais sendo queimados, sabe, as festas, o templo, aquele templo luxuoso, bonito. O que acontece? Era tão bonito o templo que os discípulos olharam e falaram: mestre, olha só, olha essas pedras, esse templo. E os discípulos impressionados
E Jesus, né, e Jesus disse: "Não ficará pedra sobre pedra". Olha só. E eu acredito que hoje é a mesma coisa. Tem pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, aos domingos elas irem para o templo, vão se me arrumar para ir para o templo. Aí chega lá, sabe, aquele lugar que impressiona, músicas, instrumentos, não que seja errado, músicas, instrumentos, mas, sabe, aquilo fica um ambiente assim, a pessoa com outros ali, com aquela, às vezes com uma multidão, todo mundo cantando, aquilo ali vai impressionando, e sabe, de repente se cria um ambiente que a pessoa vai se acostumando e ela, na cabeça dela, aquilo ali é Deus. Aquilo ali é Deus. Aquilo ali é Deus. Alguém que impõe as coisas, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, alguém que cobra, alguém que fica ali em cima dela. Muitas pessoas gostam disso. E ela não se dá consciência de que ela gosta daquilo. E ela quer aquilo ali, mesmo que seja algo que a faça, de uma certa forma, sofrer, mas é como se ela se acostumasse com aquela dor, ela se acostumasse com aquele sofrimento, ela se acostumasse com aquilo ali, com aquele medo, sabe? Ela se acostumou com aquilo, com aquele receio, se acostumou com aquela situação. E por mais que você ofereça para ela a graça, a liberdade, isso isso causa um certo, eh, ela não se sente bem com isso, não se sente. Você sabe que a religião, ela trabalha com os 3 pés, né, que é o medo, a culpa e a ganância. A graça não tem nada disso. Mas vamos lá, versículo, eh versículo 6, né? É ele quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. Entretanto, aquele velho sistema da lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, porque era o ministério da morte, era o ministério da morte. Morte. Até o animal, se tocasse no monte, era morto. O filho que desobedecesse ao pai e à mãe era apedrejado. Era apedrejado, né? Era apedrejado. Então, às vezes a pessoa está acostumada com esse sistema, porque, querendo ou não, ela deve se sentir um pouco mais segura, tendo alguém que a controle, tendo alguém que a domine, né? Alguém que a controle, alguém que a domine, entendeu? Eu vi uma pastora falando assim, eu vi um vídeo dela, pelo menos ela falou isso, eu só assisti esse trecho, era até um rapaz fazendo uma brincadeira, porque o rapaz, ele colocou assim uma parte do vídeo, ele lavando louça, e a mulher e a pastora falando do outro lado. E a pastora estava dizendo assim: mulher não gosta de homem que faz tudo o que ela quer, não. Isso é, como é que ela diz? Isso é filosofia, alguma coisa nesse sentido assim. Aí o rapaz estava lavando louça, aí ele faz assim, e, quer dizer, ele fazendo uma brincadeira com isso. Porque ela diz que mulher não gosta de homem que faz tudo o que ela quer, não. Isso é isso é fantasia, isso é conversa. Mulher gosta de homem macho. Ela fala alfa, né? Fala alfa.
O homem que diz não, falando isso, ó pastor. Aí eu fiquei pensando assim, será que realmente é isso que ela pensa? Porque, de repente, é isso que a lei faz. A lei fazia isso, colocava medo. A lei, ela impunha as coisas. Se não fizer, sabe, morte. Havia um sinédrio, os homens lá que julgavam, blasfemou, pecou, fez isso. Olha, então arranca a mão, arranca os olhos, vai pagar isso, vai pagar aquilo, e apedreja, enfim, o ministério de morte, de terror, de medo. Terror, medo. E, e tem pessoas que são assim, elas são dominadas pelo medo. E ela não não percebe disso, sabe? Ela não consegue perceber isso, porque quando nós estávamos no sistema religioso, nós fazíamos as coisas achando que estávamos fazendo para Deus, mas tínhamos medo, um certo medo. Não, se eu não fizer isso, pode acontecer aquilo. No fundo, havia um medo. E ele diz aqui que era que terminava em morte. Veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o que Moisés fazia? Quando ele subia ao monte e o seu rosto brilhava, só que aquele brilho, ele não era permanente. Ele ia se desvanecendo. Era um brilho que ia se apagando. Era se apagando. Então Moisés, para não deixar com que o povo percebesse que o brilho estava se apagando, ele colocava um véu a cobrir. E às vezes existem véus que cobrem o rosto, não fisicamente, mas que cobre o entendimento. A pessoa não consegue perceber que ela está vivendo debaixo de um sistema de morte, de medo, de escravidão, mas ela já está acostumada. São anos assim, são anos dessa forma, são anos dessa maneira, e ela até pega o jeito. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, você ainda tem um jeito, sabe, daquele lugar que você estava antes. Claro, eu fiquei mais de 30 anos. Você quer o quê? As mudanças, elas acontecem, mas elas vão acontecendo, às vezes, também gradativamente. E às vezes nem percebemos que temos aquele jeito, que estamos seguindo aquela rotina, que estamos vivendo daquela forma, que estamos vivendo daquela maneira. Nem nos percebemos disso. O versículo, ele diz, 8: não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, olha só, Paulo classifica o sistema antigo, a lei, como ministério de morte. Como é que está aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia fala que o fim era a morte, que era a condenação. Como que está aí na sua? Ministério de morte, ministério de condenação. Então, o ministério hoje não é de morte, é de vida. Não é de condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, hoje é diferente. O ministério é outro. Então, ele fala desse ministério que era transitório, que tinha um prazo,
né? Um prazo. Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. Justifica como? Justifica através do sangue de Jesus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. Esse pacto, ele é eterno, ele não muda. Ele não muda, tá? Ele não muda, ele é eterno. Aquele primeiro pacto tinha um prazo. O prazo foi Jesus, até Jesus. Mas os judeus não entenderam. Não aceitaram a mudança. Talvez eles tivessem pedido uma mudança, a mudança veio, mas eles não aceitaram a mudança e estão esperando até hoje. Esperando o Messias até hoje. Eles acreditavam na mudança, acreditavam no Messias, acreditavam numa nova aliança, mas veio, mas eles não aceitaram. Por que não aceitaram? Por vários motivos, por várias razões. E porque temos essa confiança, agimos com grande confiança, não como Moisés fez, quando colocou um véu sobre o rosto para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vedados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados ou se converte para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor, eu quero fazer uma pausa aqui. Então, o apóstolo Paulo fala de um véu no entendimento. Um véu no entendimento. Mesmo eles lendo, o entendimento está encoberto. Não conseguem enxergar. Mesmo lendo. Quantas vezes nós lemos essas coisas e não havia da nossa parte um entendimento? Não é verdade? Não havia entendimento. Aí ele diz, mas sempre que alguém se volta, aí eu já li isso aqui, aí ele diz, o véu é retirado, o versículo 17, o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Quer dizer, aonde está o Espírito de Deus, está a liberdade. Mas quantos querem essa liberdade? Quantos querem essa liberdade? Porque a liberdade, para muitos, a pessoa tem medo da liberdade. Não, o que eu vou fazer com essa liberdade? Eu preciso de alguém que me domine. Eu preciso de alguém que me imponha. Eu preciso de alguém que me coloque no meu lugar. Porque já estou acostumado com isso. Preciso de alguém que me imponha. A liberdade do espírito foi o que o novo pacto trouxe. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor.
À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Então, essa mudança vai acontecendo dentro de nós, vamos mudando, mudando, mudando. Por exemplo, hoje o entendimento que eu tenho a respeito da graça é um. É bem diferente de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, será diferente, porque vamos sendo transformados. O entendimento vai se abrindo. Existem ainda coisas que precisam de mais esclarecimento. Mas o que o irmão e a irmã devem entender é que nós vivemos num novo pacto. Eu não tenho nada a ver com a lei de Moisés. Tem nada a ver com isso. Primeiro, que não sou judeu. Segundo, que Jesus cumpriu. O fim da lei é Cristo. E eu vivo hoje debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança. E acredito que o irmão e a irmã prefere, né? Eu acredito que você prefere viver debaixo de um novo pacto. Não viver casado com a lei e rejeitar a graça de Cristo, né? Vivamos essa liberdade do espírito. Vivamos. Não tenhamos medo das mudanças, de mudarmos de opiniões, se o nosso entendimento se abre. Eu quero, nesse instante, nesse momento, e eu quero, nesse momento, fazer oração junto com os irmãos e as irmãs que aqui estão. Quero orar, oremos uns pelos outros. Todos nós precisamos, necessitamos muito da direção do Espírito, da orientação do Espírito. Precisamos da oração para que sejamos fortalecidos pelo Espírito, para que tenhamos coragem de encarar as mudanças que acontecem em nossas vidas. Às vezes, mudanças que são provocadas por situações não tão boas, mas precisamos mudar. Precisamos. Ó Pai, querido e amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu que és digno de louvor, tu que és digno de glória, tu que és digno de toda honra, somente o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Por isso, te louvo, quero te bendizer de todo o meu coração e orar por cada irmão, por cada irmã que necessita agora de oração, necessita de paz, de ajuda, de forças. Quantas pessoas passando por situações difíceis em seus lares, lutas contra doenças, enfermidades. Que o Senhor dê forças para esta pessoa superar
cada doença, cada enfermidade que assola o seu corpo. Esse corpo que é frágil, que é fraco. Ó Pai, amado e querido, encha-nos da tua força, da tua paz, consolando, confortando, meu Pai. Venha sobre nós tua misericórdia, tua compaixão. Ó Pai, olha para aqueles que estão nos hospitais, os presídios. Olha, Senhor, para cada um que sofre, que chora, que nesse instante pede ao Senhor ajuda, pede ao Senhor forças. Dá-nos o entendimento da tua palavra, ó Pai. Dá-nos o entendimento, Senhor, para que sejamos transformados a cada dia, de glória em glória, sejamos mudados, sejamos transformados para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Ó Santo Deus, louvado seja o Senhor, eu te amo, eu te exalto, de todo o meu coração. Você que crê, meu irmão, minha irmã, louve a Deus, aonde você está agora, louve a Ele, glorifique de todo o teu coração, diga para Ele o quanto você o ama, quanto você o adora, quanto Ele é importante para você. Faça isso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele toca na sua vida, ele está aí dentro de você, faz você se sentir uma pessoa forte. Não tenha medo. O perfeito amor lança fora o medo. Não tenha culpa, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E seja feliz com o que você tem agora. Porque mesmo que sejam lutas que você está tendo, mesmo que sejam lutas, aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação. Vamos cantar juntos esse louvor. Na força do teu braço é te encontrar em tudo que eu faço. És certeza que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando
te adorar com salmos e com cânticos. Ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer É ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos. ouvir tua voz, Provar provar do do teu teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, preciso do seu apoio, da sua ajuda, sabe? Se você quiser nos ajudar, nos apoiar voluntariamente, tem aí na descrição do vídeo como você pode fazê-lo. Hoje eu só consegui transmitir aqui por esse canal, mas depois eu vou postar essa igreja em casa lá também no canal da Igreja em Casa, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando, um excelente domingo, uma excelente semana para todos nós. Forte abraço e vamos em frente.